Leia comigo, por gentileza, Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos ler do verso 9 a 17. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aí ele vai falar uma parábola aqui, verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se-lhe os odres, derrama-se o vinho e os odres derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Preste atenção um pouquinho. Deixa eu explicar alguma coisa antes de eu pregar para você. Esse texto, ele consta em 3 evangelhos. 3 evangelhos constam o mesmo texto. E o mais interessante, que nos 3 evangelhos, interessante não, a provisão, Espírito Santo, na sabedoria dele, ele dá a dinâmica das coisas conforme elas foram acontecendo. Se você ler um pouquinho antes do que eu comecei a ler, você observará que Jesus está numa casa, leva umas pessoas, um pouquinho antes do que eu li. Nos 3 evangelhos relata isso. Jesus leva, as pessoas levam um paralítico para que Jesus possa curá-lo. E Jesus chega e a hora que vê o paralítico, ele diz: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas começam a se indignar: como pode? Como você pode perdoar pecados? Elas começam a pensar: Jesus, por ser Deus, por ter o conhecimento de todas as coisas, ele vê o pensamento das pessoas e diz: o que vocês acham mais fácil fazer? Falar que está perdoado o pecado, ou eu falar para ele: pega o teu leito e anda? Pois eu, para te provar que eu sou capaz de perdoar pecado, eu digo: pega o teu leito e anda. Na hora, o paralítico se restabelece, pega o leito. Ele havia entrado pelo eirado, ele havia entrado pelo telhado. Pega o seu leito e anda. Isso confronta aquelas pessoas que estavam lá. Poxa, se ele é capaz então de fazer o paralítico andar, esse Galileu é capaz de perdoar pecados. E aí ele sai daquele lugar, ele passa pela coletoria. O que é coletoria? Na entrada da cidade, perto da onde se entrava nos ambientes, nas cidades, os romanos pegavam os judeus para cobrar impostos para Roma. Então eram os publicanos. Então ele ficava lá ele vê um homem. Lá ele vê um homem, alguns chamam de Levi, outros chamam de Mateus, o que escreveu esse livro, Mateus. E ele chega e diz: vem, deixa esse negócio que você está fazendo e vem. É mais ou menos como o louvor que nós cantamos hoje: deixa tudo e vem ao Pai.
E de fato ele deixou tudo e foi. Ele foi, e já no Evangelho de Lucas, nós não lemos aqui, mas no Evangelho de Lucas, diz que ele fala, então eu vou, mas você vai lá para minha casa. Você vai para minha casa. E naquela noite, Jesus vai para a casa de Mateus. E acredite, lá estava repleta de publicanos. Os judeus, eles não gostavam dos publicanos, porque eram pessoas da raça deles, judeus, que cobravam imposto para uma outra nação. Então eles olhavam o publicano como alguém de segunda classe. E ele vê Jesus sentado com publicanos. É mais ou menos hoje, a impressão que se daria hoje seria o seguinte: Jesus está comendo com traficantes. Hoje a gente olha para o traficante e vê a pessoa que acaba com a sociedade, de fato acaba com a sociedade, oprime, porque com sua ação, com a sua atitude, eles acabam deturpando famílias, estragando vida de pessoas. Imagina que Jesus chama um dos traficantes e diz, olha, para com esse negócio do tráfico e vem comigo. Ele falou, eu vou, mas à noite você vem na minha casa? Eu vou. E aí não tinha só aquele, tinha o pessoal tudo, os traficantes, tudo estava lá. E aí chegam os religiosos, que nós lemos aqui, e falam, imaginar que chegasse eu, mais uns outros pastores, mais uns padres, olhavam aquilo e falavam, o quê? Jesus está comendo com traficante? Como assim? Não estou entendendo. Hoje seria isso, é essa a visão que o texto passa. Hoje, se você contextualizar para o dia de hoje, seria essa a indignação dos religiosos da época. Jesus olha e dá um grito, e os caras falam e Jesus pega e diz o seguinte, ó, quero te falar uma coisa, os sãos, aquele que não acha que não tem problema, não precisa de mim, é os traficantes que precisam, cara, eles são pecadores, meu, eles precisam de mim, vocês acham que não precisa. E aí, os caras já deu um cala-boca nos caras, mas os discípulos que estavam na mesa com ele, na mesa, comendo, ele solta uma pérola. Ele falou, mas vem cá, o mestre João jejua, e os teus discípulos não jejuam. Está todo mundo em festa aqui, cara, parece está todo mundo contente, feliz, como pode? Não pode jejuar? Aí ele falou, ó, cara, espera aí um pouquinho, vai chegar a hora para tudo isso, mas agora é a minha hora, primeiro você tem que entender das coisas que eu tenho que fazer. E ele finaliza com uma parábola. Eu estou explicando isso tudo porque depois eu quero poder pregar, senão você não entende o texto, e não entendendo o texto, eu não preciso pregar bonito, eu preciso que você saia daqui consciente do que eu estou falando. E ele termina com uma coisa que para nós é muito esquisito, mas para eles era completamente perfeitamente entendível. Ele diz o seguinte: vinho novo se coloca em odre novo, não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Odre era um recipiente feito de couro de animais. Quando você colocava um vinho novo no odre novo, o vinho tem a tendência de se expandir, e aquele couro esticava junto com o vinho, e ambos se conservam. Então ele deixa lá o vinho dentro do odre e depois vai lá e toma. Quanto mais velho, segundo os especialistas, mais saboroso fica o vinho. Porém, se depois que eu tomei todo o vinho do odre e ele já se expandiu ao máximo, eu colocar um novo vinho, quando esse vinho novo querer se expandir, aquele couro não estica mais. E aí sabe o que vai acontecer? Vai estourar o couro, e o vinho se perde o odre e perde o vinho. Então ele está explicando isso. De posse disso, entendendo isso, eu quero pregar sobre o tema a graça que inclui muitos, também muitos a rejeitam. A graça que incluiu muitas pessoas, também muitos a rejeitam. Deixa eu explicar algo para você. Eu queria muito que você saísse indignado comigo hoje daqui.
Eu queria muito, mas muito mesmo, eu não queria que você saísse confortável. Eu não queria que você saísse, nossa, que gostoso, que bom, olha que top, que palavra, que coisa linda. Não, eu quero que você saia daqui mais indignado hoje. Indignado com aquilo que você conhece, com aquilo que você acha que conhece, com aquilo que você imagina, porque eu quero confrontar você. A palavra serve para isso, para confrontar, para cortar. Deixa eu explicar algumas coisas, ó. Essa ação, ó, por favor, você acha normal Jesus pegar, Fernanda, e ele vir aqui no João Paulo e convocar toda a turma de traficantes, Solo Sagrado, Estoril, e eles devem ter uns WhatsApp dele da vida, ó, reunião hoje à noite, e ele deixar de vir aqui na igreja, cara. Foi isso que ele fez. Ele não foi na sinagoga, ele foi na casa de Mateus. Imagina para os religiosos, isso aqui é terrível, cara. É terrível. E quando ele vinha para as sinagogas, ele vinha e sentava a lenha nos religiosos. Os religiosos. Posso falar uma coisa para vocês? Eu vou falar como pastor, tá, querido? É muito, mas muito mais difícil você explicar a graça para um religioso do que para um pecador. Você consegue entender isso? Se eu chegar lá no pessoal do tráfico, ó, Jesus te ama, hein? Sai dessa vida, hein? Sai dessa vida, Jesus te ama, tem o melhor para você. Ele está entendendo o que eu vou falar, ele sabe a vida que tem, ele sabe a miséria que ele está, ele reconhece isso, ele pode até não aceitar, mas ele entende que precisa. Agora imagina para um crente que vem na igreja, que faz parte aí dos pregadores, daquele que vem de domingo, e eu falo para eles que, opa, agora você está me ofendendo, agora você me ofendeu. Foi o que os fariseus sentiram, ofendidos. Eles ficaram ofendidos. E aí, você vai falar o seguinte, presta atenção, calma aí, não está na hora de ficar bravo comigo ainda. Ó, se eu chegasse para os fariseus e falasse, ô filho, você está prestando atenção que o cara está falando lá, né? Eles diriam, eu tenho a minha religião, eu já tenho a minha, eu sou batista, eu sou assembleano. Deixa eu contar um testemunho rápido. Eu me converto, Deus usa a misericórdia dele e se apresenta para mim, eu me converto, cara. E eu fiquei muito feliz, eu contei para todo mundo que eu estava convertido. Aí, eu estava vivendo uma época assim, que eu estava numa dureza de grana, nossa, no começo, Deus estava restaurando minha vida ainda. Eu fui tomar um mototáxi, lá na frente da rodoviária. Aí eu fui tomar e quem eu encontrei? Um amigo, cara, que tinha falado de Jesus para mim. Eu falei, ô fulano, rapaz, eu me converti, querido. Ele falou, em qual igreja? Eu falei, na igreja X. Ele falou, você converteu na igreja assim? Melhor que seja, bom é a minha, bom é no que eu vou. E eu falei, eu não estou entendendo o que ele está dizendo. Eu desde o começo eu não entendi esse papo. Eu não entendi o que ele quis dizer para mim, bom é a minha. Eu vou confrontar algumas coisas com vocês. Olha por gentileza o verso de número 11. Vamos para a pregação, que talvez agora você comece a entender o que eu quero dizer. Ora, vendo isto, quem? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos. Dentro do judaísmo, a seita mais religiosa, mais correta, aquelas que mais assim tentavam seguir a risca. Ora, vendo isto, vendo o quê? Jesus comendo com os publicanos, com aqueles caras que eles achavam o fim. Os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha só, olha cá, imagina a cara deles, vendo aquela cena, guardado pelos seus anos de igreja, talvez 10 anos, talvez 15, quanto mais ano, mais pomposo, maior o pedigree deles, 20 anos que eles eram fariseus,
30, nasceu fariseu. Alguns têm coragem de dizer, eu nasci crente. Oh Deus, não se converte não, você vai para o inferno. Porque se você nasceu crente, você também nasceu sob o pecado. E a decisão de se converter, de reconhecer Jesus, essa decisão é tua, tá? Não é dos teus pais, não. E aí eu penso o seguinte, o religioso, ele é afrontado com isso. Alguém ouve eu falar isso hoje, ele está incomodado. Agora incomoda, o ouvido do religioso incomoda. Ver Jesus com pecadores e não com ele, que jejua, que ora, que busca. Mas ele faz isso com a força do braço dele. Você tem que entender uma coisa. A graça vai te afrontar, porque você na verdade não tem que fazer nada. Você tem que aceitar aquilo que Cristo fez por você. E a partir dessa base você tem que mudar de vida. Naquele jantar, naquela coisa, havia pessoas muito perto ouvindo Jesus falar do amor de Deus, esse amor que o pastor Paulo falou, que muitos proclamam, mas os religiosos, querido, não aguentam uma coisa dessa. A religião não aceita, isso ofende o religioso. Imagina uma cena, um servo de Deus, servo do Altíssimo, morrer pobre, para aquelas igrejas triunfalistas, que diz que eu tenho que ter apartamento, que quanto mais eu abençoado sou, mais Deus me ama, quanto mais casa na praia eu tenho, mais Deus me ama. Aí o pobre morre pobre. Imagina para o pensamento desse religioso. Olha para mim. Aí você vai falar assim, crente não morre pobre. Eu vou falar como crente morre. Crente morria como chama. Na época de Roma, os pais da igreja eram mortos e se jogavam betume neles, e eles ficavam queimando para satisfazer a sanha sanguinária de Nero. Crentes morriam na boca dos leões, sendo mortos nas arenas. Vem falar para mim que crente não pode morrer pobre? Pobres pode sim, mas o céu espera ele, a glória espera ele. Aí você quer que eu fique pobre? Não, eu não quero que você fique pobre, mas não foi para você ficar rico que Cristo morreu na cruz, não. Não me vem falar isso, pelo amor de Deus. Não me vem falar isso. Jesus morreu naquela cruz para que você olhe hoje para o teu pecado, se arrependa dele, aceita esse pagamento que ele fez no seu lugar, se converta e muda de vida, cara. Muda de vida, meu. Agora, imagina agora, essas pregações, algumas chegam aos milhares. Alguém dessas igrejas fala, eu não vou para aquela não, cara, tá louco, mano? Eu não vou naquela igreja não, tá maluco, cara? Eu vou ficar nessa que tem apartamento, cara. Eu vou ficar nessa que, meu amado, por favor, queridos, meu amado, não caia nesse golpe da religião, não. Não caia nesse golpe da religião, não. Não estou aqui querendo pregar voto de pobreza, miséria, não, eu quero... Deus prospera, Deus abençoa, Deus é um Deus bom, Deus maravilhoso, mas se Ele não der, continua sendo Deus. O que Ele poderia dar de maior para mim, para você, Ele já deu. Mas isso é uma ofensa, porque você percebe o seguinte, olha para mim, eu vendo Jesus comer com pecador, não é esquisito, cara? Pois hoje aqui Ele está procurando, através do Espírito Santo, pessoas que olhem para a sua vida e diga, eu sou um desses. Eu sou um desses. Então, o Evangelho da Graça, ele, para a religião, é uma afronta. É uma afronta saber que aquilo que Deus... Eu não sou dizimista por aquilo que Deus vai me dar. Eu dizimo e oferto por aquilo que Deus me deu.
aquilo que Ele me deu. Eu não faço isso para que Ele me dê mais, mas por aquilo que Ele já me deu. O melhor de tudo tem um versículo que diz que é melhor comer numa casa um prato de hortaliça onde há paz, do que numa casa onde tem um boi cevado, mas há contenda. É melhor ter a paz. Queridos amados, eu não sei qual é a tua religião, eu não sei qual é a tua doutrina, mas eu não vim falar de religião, eu vim falar da graça. Da graça desse Galileu, que chega pro cara lá na coletoria e fala: vem. Agora, como que esse cara vai, cara? Alguma coisa, uma voz do Espírito disse: vai com ele, é hoje o dia, vai com ele, vai. Porque esse cara não foi atrás do que Jesus podia dar, ele já era rico. Se ele era publicano, ele era rico. Talvez você olhe para a tua vida e você, sendo religioso, não está gostando nada do que eu estou falando. Os fariseus também não gostaram. Mas se você sabe que tipo de vida você leva e que tipo de vida você tem, você sabe que precisa dessa graça. Diferente de Zaqueu, que Jesus chamou, Jesus falou: eu vou na tua casa hoje, hein? Esse aqui não. Se você olhar em Lucas capítulo 5, ele vai dizer: hoje o Senhor vai comigo na minha casa. Foi o contrário. Agora também há os religiosos. Olha o verso 14. Vieram depois os discípulos de João. Quem que era João? João Batista. João Batista veio antes de Jesus e anunciava o Salvador. E ele também tinha discípulos que deixaram João Batista para seguir Jesus. Agora eu não estou mais falando da religião, eu estou falando dos religiosos. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Mais ou menos ele está falando o seguinte: cara, eu não estou entendendo. Estou entendendo. Que hora que eu vou mostrar quem eu sou? O quanto eu sou capaz de fazer? Que hora que eu vou dizer quem eu sou? Vocês já viram aqueles caras que vai dar testemunho na igreja, cara? Dá a impressão de que Jesus fez assim uma tacada de mestre quando salvou ele, sabe? Porque ele fala: cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e eu amo Jesus, e Jesus é comigo, e onde eu vou é demônio que se eu expulso, eu curo. Aí você ouve esse testemunho, você fala: nossa, esse é o ninja do negócio. É os religiosos. Os religiosos falam: cara, eu preciso jejuar, eu preciso aquilo outro. E ele disse: ó, a primeira coisa que você precisa de mim. Você precisa de mim. Porque se o seu jejum tem um propósito de impactar Deus, de deixar Deus ainda mais apaixonado por você, meu amado, esquece isso, cara. O seu jejum é aquele que te faz mais humilde, mais dependente, que mais renuncia. E quanto mais próximo você está de Deus, mais insignificante você se sente. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Sabe o que ele estava falando, pastor Paulo? Mas e aí? Qual que é a minha parte nesse mistério aí? Eu estou vendo que você cura, eu estou vendo que você liberta, estou vendo que você faz o paralítico andar, mas e eu faço o quê? O que eu faço? Enquanto você não entender a graça, não faça nada, senão você vai se tornar um religioso chato. Porque o dia que você entender a graça, você vai dizer: é Deus na minha vida. É Deus na minha vida. É Deus na minha vida. É Deus, é Deus, é Deus. Esses dias atrás, conversando com a pessoa, ele disse assim para mim: eu estava numa igreja
E aí eu deixei de fazer tal atividade que ele fazia na igreja. Alguns irmãos chegaram nele, ele contando para mim. Ô louco, mas você não está mais fazendo aquilo? Não, não estou. Mas você fazia tão bem. Eu ia na igreja para te ouvir. Ah, você é muito diferente. Mudou? Não. E sabe o que acontecia, pastor? As pessoas ligavam na igreja para perguntar se o dia tal eu ia fazer tal coisa. Aí eu pensei comigo, tudo influência do diabo, porque Deus não faz essas coisas. Porque a Deus toda honra, a Deus todo louvor e a Deus toda adoração. O inimigo é capaz de botar alguém no ouvido de alguém e dizer, que pregação, hein? Que pregação essa noite, hein? Ah, que pregação top, hein? Ah, de Deus não, porque Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém, cara, não divide com ninguém. E aqui sabe o que eles estavam dizendo para os religiosos? Estavam dizendo, olha, não dá, assim não dá, eu preciso fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa? Se converta e anuncie a graça. Ficou chateado? Se converta e anuncia que Deus fez na tua vida, através da tua vida. Anuncia o que Deus fez através da tua vida, o que Ele fez com você. Mais nada, só fale isso. Eu bebia, não bebo mais. Quem fez foi Jesus. Porque hoje eu ainda sinto vontade, mas não consigo dizer não. Porque Deus me deu essa força. Deus me deu essa condição. Mas o religioso, ele é afrontado. Ele começa a se confrontar. Eu quero terminar, porque eu não quero dificultar muito, eu quero ser bem breve. A chave desse texto todos, ele se fecha nas parábolas. As parábolas que ele conta, para aquele povo, ela fecha todo esse pensamento da graça e todo esse pensamento da religião. Olha lá, por gentileza. Eu vou ler uma das parábolas, o verso de número 17. Por isso que eu expliquei ela para você. Preste um pouquinho, só um minuto. Deus confrontou os fariseus, concorda não? Ó, eu não vim por causa de vocês não. Eu vim por causa deles. Deus confrontou os religiosos quando ele disse, esse negócio de você jejuar é tudo muito bom, mas se eu não fizer o que eu tenho que fazer, se você não entender que é Jesus que fez por você, e agora ele finaliza todo esse ciclo de conversa. E eu digo para você que se você olhar Mateus, Marcos e Lucas, todos eles nessa sequência apresentam todos esses pontos. Então há um segredo aqui que eu quero lhe passar agora, que está no verso 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Agora imagine o seguinte: alguém hoje aqui diz, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou universal, igreja universal, eu sou... Ele já é um odre que não vai suportar esse vinho. Eu preciso que você agora pense. Você acha que Jesus veio fundar religião? Você acha mesmo que Jesus veio para essa terra fundar religiões? Você não acredita que isso é coisa de homens? Sério, vamos falar sério. Você não acha que tem pitada de homens? Vem para cá no meu, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Já existe até evangelho segundo tal pessoa. Já tem um cara que eu acho que tinha que ser o evangelho segundo Jesus, mas o cara inventou o evangelho segundo fulano lá, o espiritismo, o evangelho. Como assim? Não estou entendendo. Não estou entendendo, vai na fonte, não precisa ser o cara que entendeu a fonte, vai e bebe na fonte, o evangelho segundo o evangelho, não precisa, não tem outro.
Mas imagina que eu estou aqui essa noite falando para dezenas de pessoas, e centenas, talvez milhares me ouçam, e eu vou falar algo, Paulo, e aí eu te pergunto, e se é um vinho novo, mas a mente dele não, eu quero ficar na minha, eu não quero. Você acha que Jesus faria o quê? Ficaria ligando todo dia? Ou, você precisa entender o evangelho, hein? Tua religião não vai te salvar, não. Ou, presta atenção, cara. Não fica nessa de religião que não vai dar certo esse mistério, não. Eu sei que a graça te afronta. Eu sei que a graça te incomoda. A mesma graça que chamou os pecadores para comer com Jesus afastou os fariseus. Eles olharam de longe. Você viu que eles ficaram vendo a festa? Eles ficaram vendo a festa. Eles ficaram de longe vendo. Talvez hoje aqui agora você está fazendo um questionamento de tudo que você ouviu de evangelho a vida toda, e vem um pregador e chega e diz para você o que eu vou te dizer agora. Abra sua mente, porque evangelho é o seguinte: você nasceu pecador, nada mudará isso. Você entende? Nada mudará. Em maior ou em menor grau, todos aqui pecam. Amém? Você não está entendendo. Em maior e menor grau, todos aqui pecam. Amém? Então você precisa resolver essa parada. Então você está no sal. Porque aquele que pecar morre. Morre não é aquela coisa de caixão. Morre é morte eterna. Se você é um pecador, e você acabou de dizer amém, o inferno te espera. E a minha religião não vai poder fazer nada. Não, mas e se eu for da religião X, do pastor tal, do bispo X? Talvez vá você e ele junto. Não fala desse jeito. Pouquíssimos fariseus se converteram, tá? Pouquíssimos fariseus se converteram. Então eu não estou falando heresia coisa nenhuma aqui, tá bom? E você sabe por que eles eram melhores que o publicano? Eles eram melhores que os pecadores, e mesmo assim foram para o inferno. E você sabe por quê? Porque a graça que está te chamando hoje, eles rejeitaram. Eu jejuo, eu oro, eu sou fariseu. Querido, o que eu estou te oferecendo, pega esse teu pecado. Você tem que saber qual é. Não é tipo assim, sabe aquela coisa de gente que fala: Senhor, essa semana eu vou pecar, então o Senhor já vai me dando uma credencial por tudo que eu vou. Não, por aquilo que você sabe que você está fazendo, por aquilo que você sabe que você faz, tá? Por favor, por aquilo que você sabe que você faz. Pega esse teu pecado agora, e pega esse cara que está te chamando para essa festa. Vai agora com Jesus e diz: paga para mim, porque eu não tenho como pagar. Eu não consigo pagar. Não dá para pagar. Sabe o que ele vai dizer? Já está pago. O escrito de dívida que era contra você, que era prejudicial, Colossenses, já está pago, meu amado. Agora, você vai aceitar ou não esse pagamento? Ou você vai achar que alguma coisa você pode fazer? Você acha que alguma coisa você pode fazer? Eu queria pedir, pastor Paulo, se o senhor quiser se posicionando com o pessoal do louvor. Ó, eu vou mais fundo agora, tá? Os publicanos sabiam que eram publicanos, amados. Eles sabiam, os pecadores sabiam, as prostitutas sabiam. Você sabe quais são os seus pecados? Deixa eu te ajudar. Não vai fazer como muitos fazem. Ah, pastor, eu peco, mas não peco muito. Não é isso. Hoje, o que está sendo proposto aqui,
que a graça de Deus te alcance, você entregue essa sua situação a Jesus e viva a partir daí. Talvez alguns pensem, nós é assim, então quer dizer que eu apronto e beleza, eu apronto e peço perdão, eu apronto e peço perdão. Não é isso. Porque quando a graça alcança você, esse amor de Jesus, esse amor do Senhor, ele é tão especial, ele é tão maravilhoso, que nos constrange. Sabe por que você não vence o teu pecado? Porque você está lutando contra ele. Na verdade, você precisaria conhecer essa graça. Você precisaria estar nessa festa, ouvindo o que Jesus estava falando para eles. Olha, eu vim para vocês tudo, tá? Tudo vocês, todos vocês, eu vim para vocês. Não, mas nós somos, eu sei, eu chamei, eu vi onde você estava. Mas eu vim para você. Mas não, você está entendendo, eu vim para você. Você é o doente. Você é o doente. E você fala assim, pastor, esse texto seria muito bom, eu acho que numa praça, talvez fazendo evangelismo. Eu acho que talvez eu encontrasse mais eco numa praça fazendo evangelismo, onde pessoas não ouvem a palavra, porque eu temo pelo perigo de encontrar pessoas religiosas aqui que acham que suas boas atitudes as levarão para o céu. Você vai para o céu sim, amado, mas ainda irá para o céu pecando. Em algum momento você vai falhar, você vai errar. Eu não estou falando em viver uma vida de pecado, eu estou te falando pecando. Mas hoje, aqui esta noite, lembra que eu comecei o texto falando, a graça que inclui é a mesma que muitos rejeitam. Hoje você vai aceitar isso para a sua vida ou não? A base de aceitar isso é olhar para ti. Como foi tua semana? Conta para mim. Conta para mim o que nós veríamos se no telão ali, aparecesse tudo que passa pela sua mente. Tudo que flui, todas as tuas conversas, como seria? Pois é exatamente isso que Jesus está te propondo. Vem para mim, vem para mim, vem para mim, porque a minha graça te espera. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu
precisamos dele. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, é porque Ele me ama. Nos dias difíceis, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. A graça chegou, Ele me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Ele está de braços abertos. Deus nos ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Não se entende, se vive. Me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Acende para mim. Acende para mim, por favor. Queria pedir que você que pode, por gentileza, fique de pé. Queria poder orar por você. Antes de orar, eu queria finalizar a mensagem que eu te entreguei essa noite. Eu vim com a proposta de um vinho novo. Ela não caberá no odre velho. Não dá para misturar graça com religiosidade. Não cabe, não encaixa. Se eu colocar esse vinho dentro da religiosidade, não vai caber. Não vai. Sua cabeça vai pirar. A proposta que eu quero te fazer essa noite: vinho novo, odre novo. Mas eu vou trocar o odre, eu vou trocar a minha mente sobre tudo aquilo que eu acreditei, com que segurança? Olha para mim. Você prefere sair daqui seguro na tua religião, na tua capacidade de vencer o pecado, nas tuas boas ações, ou você prefere sair daqui seguro pela graça de Deus que te alcança? Que, como diz o pastor Paulo, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você prefere hoje continuar na tua religião, sendo religioso, ou você quer aceitar essa graça? Aceitar essa graça passa pelo processo de entender que você é um pecador ou uma pecadora e que isso precisa ser resolvido. Quando o Espírito te convence, não é coisa da sociedade, não é coisa das tuas colheitas, não é o que alguém pensa de você. Quando o Espírito Santo de Deus, ele convence você de quem você é, agora é a hora de entregar essa situação
para que aquele que morreu em seu lugar, aquele que fez a expiação, aquele sangue purificador, vai purificar a sua vida, hoje, amanhã, daqui a um ano. Só que jamais você pode esquecer disso. Sempre que Jesus chamar, eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente, amanhã eu sou doente, depois da manhã, amanhã eu sou doente também, e depois eu sou doente, sempre, sempre, em todos os momentos. Se você começar a olhar os doentes de longe, achando que a tua religião vai fazer alguma coisa por você, de fato você vai ter problema. Eu vou falar algo para você. Eu não vou falar nem de inferno, eu vou falar de céu. Céu não foi feito para pessoas boas. Ô louco? É? O céu foi proposto para pessoas que aceitaram essa proposta. Glória a Deus. E confiou naquele que é bom. Sabe aquele bandido na cruz? Ele tinha matado, ele tinha roubado, ele era assassino, ele era ladrão. Mas ele disse: eu posso ir lá? O senhor me aceita? Você vai me dizer que aquele cara era bom, cara? Não, aquele cara não era bom. Mas ele recebeu aquele que era bom no seu coração. Ele viu aquela cruz do lado, ele olhou e falou: esse é Deus. Olha, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim? É isso que você tem que entender. É isso, é simples assim. Choca, não choca? Fala a verdade, não choca. Não choca saber que as autoridades da religião foram para o inferno e aquele bandido naquela cruz foi salvo. Não choca. Saber que um cara que errou a vida toda, ele toma uma decisão de depender e viver da graça e é salvo. E aqueles que iam lá no templo e oravam e jejuavam e ofertavam e aquilo, pereceu porque confiou na religião, cara. Eu estou te propondo é a graça. Eu não quero que você mude de religião, eu quero que você mude de vida. Eu quero que você seja filho, eu quero um nível maior para você. Eu quero que você seja o filho do Altíssimo. Eu quero que você tenha o Altíssimo como Pai. Eu quero que nas tuas orações você não fique apenas dizendo poderoso e glorioso Deus da glória. Não, se diga Pai, Pai, Glória a Deus. Pai, Glória a Deus. Pai, Pai.